A tragédia de Mossadegh contra a onipotente Anglo-Iranian Oil Company, a antiga Anglo-Persian, atualmente British Petroleum, que havia transformado o país em uma colônia petrolífera desde o início do século XX. Nessa época, o Irã era uma monarquia constitucional governada pelo Shah Muhammad Reza, um jovem inexperiente e tímido, que sob pressão britânica havia sucedido ao pai em 1941. No início, houve um conflito social. Em março de 1951, quando a Anglo-Iranian recusou-se a ceder às exigências dos petroleiros, estes entraram em greve e paralisaram a região de Abadan, o enorme terminal de petróleo iraniano. A greve espalhou-se rapidamente pelo país. A elite nacionalista e modernista iraniana, que não existia nos outros países do Oriente Médio, aproveitou a oportunidade para se fazer ouvir. Era liderada por um carismático deputado de oposição, o Dr. Mossadegh. Ele fora médico e seus talentos de oratória eram bem conhecidos por seus colegas na Assembleia Nacional. Nesse período de agitação e confronto, provocados pela rigidez das grandes companhias diante das exigências dos trabalhadores, o governo conservador foi forçado a renunciar. Em 26 de abril de 1951, o parlamento convidou o Dr. Mossadegh para formar um novo governo. No auge de sua popularidade, Mossadegh apresentou um projeto de lei que autorizava a imediata nacionalização da Anglo-Iranian. A lei foi aprovada 3 dias depois, em 29 de abril de 1951. Mossadegh declarou: "O objetivo dessa nacionalização é trazer felicidade e prosperidade a nosso povo e garantir a paz no mundo." A notícia abalou a imprensa internacional. As grandes companhias e os governos ocidentais ficaram indignados. Será que Mossadegh era tão louco a ponto de atacar os interesses da sacrossanta Anglo-Iranian? Anglo-Iranian, operating as it did in a fairly remote area of Iran, in the southwest of Iran, had really established a huge presence in that area. It had built Abadan into a company town with all the facilities that go with that, but it was managed mostly by British expatriates. There was a large Iranian labor force managed by a much smaller cadre of British expat managers. And this created the impression of a state within a state, if you like, or an imperial, foreign imperial presence in Iran. Em maio de 1951, a nacionalização foi concretizada com a criação da National Iranian Oil Company. A Grã-Bretanha imediatamente tentou forçar o governo iraniano a reconsiderar essa decisão. Mossadegh continuou inflexível. Além disso, com o apoio da população e dos russos, prendeu os executivos ingleses e os expulsou do país. Como o Irã não tinha uma elite local de petróleo, essa decisão foi catastrófica para o futuro da nova empresa nacional. Buscando uma solução para a crise, os ingleses levaram a questão ao Tribunal de Justiça Internacional de Haia, que legitimou a petição inglesa. Mossadegh, apoiado por Moscou, contestou a decisão, afirmando que essa era uma questão interna do Irã, que não dizia respeito às autoridades internacionais. Os americanos envolveram-se na discussão, pensando em seus próprios interesses. Enviaram a Teherã uma delegação liderada por Averell Harriman e Walter Levy, um famoso especialista em petróleo, com a missão oficial de obter um acordo entre Londres e Teherã. Mais uma vez, Mossadegh recusou. Mossadegh himself was, I'm sure, a complex person, and I think probably that for the people negotiating with him, one of the great difficulties they had was that he was no doubt very sincere in being ardently anti-British and anti-imperial. But that made it very, very difficult for him ever to come to an agreement with the British over the nationalization of Anglo-Iranian, because once he reached an agreement, which was really realistically bound to involve an element at least of compromise, in a sense he would have agreed with the enemy with which he could never agree.
Londres reagiu à intransigência de Mossadegh e organizou um boicote total ao petróleo iraniano, pois achava que o petróleo pertencia à Anglo-Iranian e não ao governo do Irã. Graças à solidariedade dos países ocidentais para com a Inglaterra e à ação da Marinha Real, nenhuma gota de petróleo conseguiu sair do porto de Abadan. Esse embargo implacável deixou o Irã à beira da ruína. Procurando resolver a profunda crise econômica, Mossadegh foi defender sua causa junto aos americanos. No entanto, recusou-se a aceitar o conselho de agir com moderação. Isso abreviou sua vida política. Em Teherã, ele tinha grande apoio popular, mas seus seguidores cada vez mais lutavam contra os seguidores do Shah, que desejavam negociar o fim do embargo. Em julho e agosto de 1953, os acontecimentos se precipitaram. Mossadegh organizou um plebiscito para obter plenos poderes. Venceu com facilidade, mas o Shah dissolveu a Assembleia Nacional, afastou Mossadegh e partiu apressadamente para a Itália. O país estava arrasado e à beira de uma guerra civil. Era o momento ideal para um golpe que foi liderado pelo general Zahed, um aliado do Shah, apoiado pelo serviço secreto inglês e pela CIA. The Americans had at that time the overriding issue of, at a global level, the containment of communism. And there was this concern that a destabilized Iran would open the door for communism to spread and take hold in Iran more than it already had. So there was a big strategic overriding consideration to try and achieve some stability in Iran. And once the Americans came to believe, which happened over time, it wasn't there necessarily from the beginning, once they came to believe that Mossadegh was not capable of stabilizing Iran, that the position was becoming unstable, that really perhaps influenced them strongly in masterminding the coup, which overthrew Mossadegh and led to him leaving power. So the American position was crucial, incredibly influential, very powerful, and very decisive, really, in the way that the whole dispute was conducted. Mossadegh foi deposto e colocado em prisão domiciliar. A ordem foi brutalmente restaurada e o Shah voltou de seu curto exílio com o apoio dos americanos. Eles se aproveitaram de sua posição dominante para reorganizar o setor petrolífero. O presidente dos Estados Unidos, o famoso general Eisenhower, foi recebido em Teherã com grande pompa. Foi dele a iniciativa de organizar uma conferência internacional, que em dezembro de 1953 levou à criação de um consórcio controlado pelas grandes companhias anglo-americanas, com uma pequena participação da Compagnie Française de Pétrole. Nos anos seguintes, o setor petrolífero iraniano teve um enorme desenvolvimento. O antigo domínio britânico havia terminado. Até a queda do Shah em 1979, o Irã foi controlado pelos americanos.